Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Voltamos aqui a transmitir os nossos boletins e agora a gente vai falar sobre o mercado de CBIOS, porque tem informações importantes, né? O mês de julho foi marcado por queda nos preços e a primeira quinzena de agosto, que a gente já tem encerrada, também os preços caíram forte e já estão abaixo de R$ 100. Para a gente contextualizar, trazer todas essas informações e também as perspectivas para esse mercado que impacta diretamente o setor sucroenergético, nós falamos agora ao vivo com Marcelo de Bonifácio Filho, que é analista em inteligência de mercado da Stornex. Marcelo, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Boa tarde, Jonatas. Obrigado pela oportunidade de falar aqui sobre o mercado. Obrigado você. Marcelo, queria que você atualizasse, né, os nossos internautas, então, em relação a justamente essas informações de preços, né? A gente nos últimos meses teve recorde no preço do CBIO sendo registrado lá na B3 e no mês de julho e agora nesse início de agosto, as quedas foram expressivas, não é isso? Sim, foram. Bom, assim, para a gente comentar um pouco sobre o mercado de CBIOS agora, nesses últimos dias, né? Como você mesmo falou, os preços eles chegaram a R$ 202, né? No final de junho, só que eles caíram muito. E por que eles caíram muito, né? O governo federal decretou o adiamento, né, do cumprimento das metas por parte das distribuidoras para setembro do ano que vem. Então, assim, o número de negócios caiu bastante. Então, se a gente vê em maio, os negócios na média eram uns 170 por dia, em junho já foram de 290 por dia, é, depois, né, desse adiamento, os negócios eles cessaram bastante, mais ou menos na média de 70 por dia. Então, com as distribuidoras vislumbrando aí, elas têm ainda um ano para cumprir as suas metas. Marcelo, você está nos ouvindo? Acho que a gente perdeu a conexão com o Marcelo, a gente vai tentar reestabelecer. Enquanto a gente volta a tentar a conexão com o Marcelo, a gente contextualiza um pouco já do que ele nos pontuou, né? Então os preços caíram bastante no mês de julho e também no início de agosto. A gente tem acontecendo no mercado, né, a repercussão das informações relativas ao adiamento de metas, né, relativas ao Programa Federal RenovaBio, e isso de alguma forma impactou os preços. A gente testou recordes, né, nos últimos meses em cerca de R$ 200. O Marcelo trouxe essa informação também para a gente. Eu acho que a gente já restabeleceu a conexão com o Marcelo. Marcelo, então siga por favor na sua resposta. Oi, desculpa, pessoal, tô aqui no escritório, a internet caiu, mas vamos lá, voltei. Não sei onde eu parei, acho que, né, você deve ter comentado agora para os telespectadores um pouco do panorama, mas como vinha dizendo, os preços caíram, desabaram para baixo de R$ 100, agora nesses últimos dias. O patamar de R$ 90, mais ou menos, tem sido seguro ali, com negócios, né, pouco acontecendo. E 2021, a média era de mais ou menos R$ 36. Então a gente ainda tem um preço muito alto, mas que caiu, desabou, justamente por conta desse decreto do governo federal. Perfeito. Marcelo, diante desse cenário, então, que você trouxe para a gente, com relação ao impacto nos preços, a gente consegue olhar uma perspectiva de retomada dos níveis de R$ 200? Ou a gente realmente deve seguir com esses preços firmes em cerca de R$ 100 depois dessa divulgação do governo? E um outro ponto, ainda relacionado às perspectivas, como é que a gente pode olhar para as próximas semanas? Tá? Então, as próximas semanas, assim, se nada mudar, né, a gente vê na realidade uma movimentação muito forte há um tempo já de alguns setores propondo mudanças no programa RenovaBio, até por conta desses preços muito elevados e de algumas discussões, seja pelo lado das distribuidoras, seja pelo lado das usinas, né, produtoras de biocombustíveis. E assim, a mesma coisa, né? As distribuidoras elas têm até setembro do ano que vem para cumprir essa meta de 2022.
Até agosto, as distribuidoras já adiantaram 70% da compra e aposentadoria, né, das metas desse ano. Ano passado, esse valor era de 50%, ou seja, muito dessas altas, né, que chegaram a R$ 200, assim, em maio, no começo de maio, os preços já chegaram nos recordes de R$ 100. No final de junho já foram para R$ 200. Muito por conta do adiantamento das distribuidoras na compra de CBIOS e porque as usinas elas não são a parte obrigada do programa, então elas podem segurar um pouco a emissão de CBIOS. Até a safra de cana no ano passado teve uma quebra e desse ano começou atrasada, então parte disso também explica a demora um pouco das usinas de emitirem o CBIO. Mas agora, com essa queda de preço, algumas usinas aceleraram a emissão até para aproveitar o preço um pouquinho mais alto, né? Então a gente vê, peguei umas contas ali dos dados da B3, desde o decreto, as distribuidoras elas emitiram um pouco menos de 400 mil CBIOS, compraram, né, desculpa, mas as usinas elas emitiram mais de 1.400.000 contratos, né, créditos. Então a gente vê que as usinas, vamos dizer, a oferta está maior que a demanda por CBIOS desde o decreto, né? Naturalmente, como eu disse, as distribuidoras deram uma acalmada, né? Até porque elas não precisam comprar ou emitir agora. Então, a perspectiva, assim, até que não mude nada, é, de fato, de uma calmaria, digamos, desse lado das distribuidoras. Elas podem esperar um pouco mais para, né, para comprar, porque elas têm bastante tempo ainda para cumprir a meta. Então, acho que a perspectiva é essa, mas, assim, é sempre bom lembrar, o mercado ele é muito novo, e muitas vezes a gente fica um pouco perdido, porque ainda tem muitas coisas em discussão, fatores políticos costumam impactar bastante, né, a volatilidade, enfim. É muito legal a gente ter uma cautela um pouco para pensar sobre perspectiva, mas principalmente essa questão das metas que tem até setembro é a questão principal e é provável que mantenha um pouco mais estável o preço aí. Perfeito. Em relação a esse cenário que você trouxe para a gente, Marcelo, de ser um mercado muito novo, de a gente ter esse impacto em relação a qualquer divulgação do setor sucroenergético sobre os preços, acho que é importante a gente trazer, além dessa informação, né, que pesou bastante sobre os preços, podemos dizer, nas últimas semanas, que é a questão das metas, a gente teve também durante esse primeiro semestre do ano aquele projeto relacionado ao ICMS dos combustíveis, né? E isso também exerceu algum impacto sobre os CBIOS, porque também mudou a dinâmica das usinas aqui no Centro-Sul do Brasil em plena safra, né, 2022-23, e já haviam, por exemplo, fixações bastante avançadas, né? O etanol tem sido um destaque também nessa safra, mas as usinas de alguma forma sempre antecipam, né, negociações, fazem um planejamento bastante de longo prazo, e essa informação, é claro, também mexeu bastante com o mercado e mexeu com o CBIOS, não é isso? Sim, então, acho que, na realidade, em primeiro lugar, a questão dos impostos federais e do ICMS, ela está diretamente ligada ao decreto, né? Porque as iniciativas do governo em intervir no mercado de combustíveis para diminuir o preço, ela está diretamente ligada, seja essa desoneração fiscal, né, dos impostos, seja também porque o CBIO, ele é parte do custo das distribuidoras, então se você intervém de modo o preço a cair, as distribuidoras elas repassam menos custo, né, do CBIO para o preço final ao consumidor. Mas, de fato, isso impacta diretamente a dinâmica, né, justamente da emissão do CBIO. Com o etanol mais barato, principalmente agora com esses cortes, né, do preço da gasolina pela Petrobras, a gente vê os preços do etanol hidratado nas usinas, né, principalmente em Ribeirão Preto, caindo bastante nas últimas semanas. Então, de fato, com o etanol mais barato, alguma flexibilidade que as usinas do Centro-Sul tiverem hoje para alterar o seu mix, né, de produção, é provável que elas favoreçam o açúcar. O açúcar ele está pagando um prêmio aí bem elevado em relação ao etanol já há algumas semanas, tá? Uhum. E assim, até por conta do avanço da safra, a moagem ela está ganhando bastante peso.
A gente aqui na StoneX tem defendido que a safra vai ganhar bastante força a partir de julho, e foi o que aconteceu, e agosto deve continuar assim. Então, a gente vê, né, de fato, duas pontas para a usina, né? O preço do próprio etanol caindo e o preço do CBIO caindo. Então, de fato, são aí tempos favorecendo mais o açúcar. Mas, assim, no geral, se a gente for pensar, a medida não afeta de fato o mercado, né? Porque as distribuidoras vão continuar precisando cumprir a meta e as usinas vão emitir o CBIO para ganhar uma receita adicional, né? Mas nesse sentido do preço no final, na ponta final cair, o etanol está sofrendo bastante aí nesses últimos meses. Certo. Marcelo, então, queria que você explanasse um pouco mais para a gente essa relação da queda dos CBIOS para o setor sucroenergético. Como é que a gente tem algum impacto sobre o setor, sobre as usinas, sobre os produtores independentes? Como é que vocês da StoneX veem esse cenário? Então, como eu adiantei, né? Sim. O CBIO, vamos lá, ele pagava quando valia R$ 202 o crédito de descarbonização ali em meados de junho, ele estava pagando uma receita adicional para a usina que vende o etanol hidratado de mais ou menos uns 20 centavos por litro. Então, além dela vender o preço dela para a distribuidora de biocombustível, ela vai ganhar, se ela emitir o CBIO, ela ganha uma receita adicional. Com essa queda, hoje mais ou menos está pagando 9 centavos por litro, tá? Então a gente tem uma queda expressiva, né? Consequente da queda do preço do CBIO. E em termos assim, se a gente vê, em termos se a gente colocar no equivalente a Nova York, estava pagando quase 100 pontos. E agora já está pagando 40 centavos por libra, 0,4 centavos por libra, um pouco mais que isso. Então, assim, já tinha adiantado. A queda do preço do CBIO, ele foi junto com a queda do preço do etanol. Então, são duas frentes ali para a usina que fica um pouco menos rentável do que estava, principalmente em abril, maio, quando o começo da safra um pouco lento, as usinas ainda estavam ganhando bastante com o etanol. As safras sucroenergética no Centro-Sul, ela vai continuar beneficiando o etanol, tá? O mix de etanol vai ser maior, né? Bacana. Mas a gente vem defendendo já há um bom tempo que essas questões políticas, até o própria economia brasileira em ano eleitoral, com algumas incertezas, que o açúcar ele poderia, em algum momento, ganhar força, e é o que está acontecendo agora. Então, esse é o impacto. E principalmente porque essa queda do CBIO vem junto com a queda do preço do etanol. Então, acho que basicamente é isso. Perfeito, Marcelo. Olha, muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente, viu? Você trouxe importantes dados em relação ao mercado de CBIOS, como a gente comentou durante a entrevista. De fato, é um mercado muito novo, né? Informações diversas impactando aí as negociações, mas é importante a gente trazer esse panorama. Então, sempre que tiver novidades aí da StoneX, queremos trazer aqui para os nossos internautas, tá bom? Tá bom, Jonas. Muito obrigado aí pela oportunidade. A gente está aqui à disposição para trazer essas análises e informações para vocês, tá bom? Muito obrigado. Obrigado vocês. Bom, falamos aí então com o Marcelo de Bonifácio Filho, ele que é analista em inteligência de mercado da StoneX, e a gente trazendo então as perspectivas e o cenário atual de preços do mercado de CBIOS que impacta diretamente no setor sucroenergético. Agora, na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações de destaque do agronegócio brasileiro. E a gente segue com o nosso site no ar 24 horas. Daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Fica por aí, a gente se vê. E não se esqueça, Notícias Agrícolas é o site que está há 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.